Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Depois de manter veto do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento, o Congresso agora vai analisar 3 projetos de lei que regulamentam o orçamento impositivo. E nesta edição você vai entender por que esse assunto desperta tanto interesse do governo e dos parlamentares. Dentro das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher promoveu um debate sobre os desafios enfrentados pelas mulheres para a atuação política. E a Comissão de Segurança Pública aprova projeto que anula a resolução da ANAC, que limita o porte de armas por policiais em aviões. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março. Neste momento aqui em Brasília, 9 horas e 1 minuto. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. Na semana que passou, o Congresso manteve o veto de Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo para 2020, depois de uma longa costura política. Essa semana, o plenário Ulisses Guimarães deu lugar a 2 sessões do Congresso em que os parlamentares concluíram a análise do veto de Jair Bolsonaro a dispositivos da LDO para este ano. A votação da matéria, que começou antes do Carnaval, havia sido interrompida por falta de acordo entre Executivo e Legislativo. Acordo que finalmente foi anunciado nesta terça-feira pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, estabelecendo, em contrapartida à manutenção do veto, o envio pelo governo de 3 PLNs para regulamentar o orçamento impositivo. Mas os projetos, que eram esperados logo cedo pela manhã, só foram recebidos no final da tarde. Fui ao presidente Rodrigo Maia, aos líderes, e comuniquei o acordo de procedimento com os senadores com um fato concreto. Chegou o PLN 5 horas e 5 minutos da tarde. Não tiveram tempo de analisar. E o regimento diz que tem que ter 5 sessões de prazo para emendamento e que tem que ser encaminhado para a CMO designar um relator, para dar um parecer, votar na CMO e trazer para o plenário. Nós não encerraremos essa sessão. Nós vamos manter o mesmo painel. Vamos transferir para amanhã para a sessão do Congresso, de 14 horas. Antes disso, outros 4 vetos parciais haviam sido analisados e todos foram mantidos. O veto 47, a proposta que permite a constituição de sociedades de garantia solidária por micro e pequenas empresas para atuarem como avalistas em empréstimos. O veto 48, a MP que cria a modalidade de saque do FGTS. O veto 50 ao projeto que regulamenta o contrato de desempenho na administração pública. E o veto 54, a proposta que institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por faculdades estrangeiras, o Revalida. Na quarta, retomada a sessão da véspera, o Congresso manteve o veto total ao projeto de lei que previa a denúncia pelo Ministério Público de crimes de lesão corporal leve contra vítima menor de idade ou incapaz. Mas a grande expectativa aqui no plenário ao longo da semana era saber se os parlamentares cumpririam um acordo costurado com o governo sobre o veto de número 52 a trechos da LDO. Cumpriram. O veto aos itens que tratam da prioridade de execução das emendas do relator-geral do orçamento foram mantidos por ampla maioria, 398 a favor e somente 2 contra. Já os pontos que previam a inclusão de despesas com órgãos como Embrapa, Fiocruz, IPEA e IBGE, entre as que não podem ser contingenciadas, foi derrubado, o que também fazia parte do acordo. Agora a expectativa é outra, saber como deputados e senadores vão se posicionar a respeito dos 3 PLNs que o governo enviou para regulamentar o orçamento impositivo. A semana que vem promete ser quente aqui no plenário, já que de um lado a oposição promete obstruir e de outro, aliados do próprio governo trabalham para desidratar o texto dos 3 PLNs. É preciso de forma fundamental e imperativa que tenhamos a coragem cívica nesse momento de rechaçarmos a semana que vem ou quando for, tiver o relatório da CMO. Nos 3 PLNs, o senhor presidente da República, em vários dispositivos, está mandando para cá aquilo que ele vetou. Ele fala uma coisa publicamente e manda para o Congresso Nacional aquilo que ele condena. O 7º e último veto apreciado essa semana pelo Congresso também foi muito debatido.
Os parlamentares mantiveram o veto número 53, que derrubou 3 itens da medida provisória que instituiu o programa Médicos pelo Brasil, incluindo o item que permitia a faculdades particulares revalidarem o diploma de médicos formados no exterior. A polêmica foi tanta que dividiu até parlamentares do mesmo partido. O presidente médico defende universidade pública fazendo revalida para garantir um certame sério, qualificado, para que nós possamos acabar com esse negócio, presidente, de ter universidade nas nossas fronteiras aí, formando médico sem a menor qualidade. Não existe revalida light, não existe flexibilização da prova. Existe sim oportunidade para homens e mulheres que não tiveram dinheiro, R$8.000 no mínimo, para pagar uma faculdade de medicina no Brasil e foram para nossas fronteiras. Uma nova sessão do Congresso foi marcada para a próxima terça-feira para dar continuidade à análise de vetos presidenciais. E a gente conversa agora com a repórter Dini Moraes, que acompanhou toda essa discussão sobre veto, sobre orçamento impositivo ao longo da semana. Dini, que bom ter você de volta aqui. Bom dia, Dini. Vamos começar falando por que esse ponto foi tão disputado. Bom dia. Questão do orçamento, né? Bom dia, Jaciene. Bom dia a todos. Jaciene, olha, para começar, toda discussão em torno de orçamento público é sempre muito disputado, gente. Por quê? Porque é dinheiro público, porque são milhões e milhões e milhões de dinheiros, né, de reais, que estão sendo aplicados aí no Brasil inteiro. São obras, são serviços, são compras de equipamento, são coisas para as escolas, para postos de saúde. Então, que político não quer levar uma obra para seu município? E eles estão aqui representando uma parte da população e eles estão trazendo as demandas da população, o que a população precisa. Então, todo mundo quer levar uma parcela do dinheiro público para a sua cidade. Então, o que está em disputa? O poder de qual obra vai ser realizada primeiro, qual obra de fato vai sair do papel. E nesse caso, nesse ponto aí, não é pouco dinheiro, né? Você falou em milhões, mas esse ponto aí do orçamento é uma cifra gigantesca aí de 30 bilhões de reais, né? Exatamente. O que acontece, gente? Nessa discussão, não estava em discussão o orçamento inteiro. O que mais estava trazendo polêmica era uma parte do orçamento, uma parte de 30 bilhões de reais, como você mesmo disse, Jaciene, e que tratava de emenda de relator. O que era isso? São as obras, os serviços, as compras que o relator indicou que deveriam acontecer e que é o poder que ele teria de dizer que, olha, isso aqui é prioritário, isso aqui precisa ser feito primeiro, isso aqui precisa ser feito lá no município, tal. Então, o que estava em questão? Era primeiro, se essas emendas de relator, essas indicações que o relator fez no orçamento, se deveriam ser impositivas ou não, ou seja, se elas de fato deveriam sair do papel ou não, ou se podem, né, sofrer um corte enorme do governo, se pode ser tudo cortado pelo governo ou não, e também se o relator tem o poder de indicar isso mesmo, de indicar qual obra deve ser feita primeiro. Se um deputado, os dois lados eram bem claros, assim. Primeiro estava o governo dizendo, olha, quem tem que indicar onde deve ser feito, as prioridades, é o governo. O legislativo legisla, cria a lei e o executivo executa. O governo executa e coloca a lei em prática. Só que os parlamentares diziam o seguinte, nós conhecemos a realidade do país, nós conhecemos a realidade das nossas regiões, nós podemos indicar também onde que é prioritário. Agora, era essa disputa de poder entre eles. A gente explicar que hoje já existe no orçamento, já é permitido, já é lei, as emendas dos parlamentares, emendas de bancadas, emendas de comissões. E no caso dessa parte do orçamento, na verdade, já estava havendo uma ampliação aí para emendas do relator geral do orçamento. Quer dizer, esse dinheiro ficaria concentrado, teoricamente, na mão de um parlamentar. Do relator, isso, do relator, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, que é o relator do orçamento deste ano em específico. Agora, o que acontece, gente? Foi muito bom você ter lembrado essa questão das emendas, Jaciene. Depois a gente pode até concluir como é que foi a votação e o desdobramento, né? Mas as emendas, é muito importante a gente falar delas, porque quando a gente fala de emenda parlamentar, muita gente imagina que é um dinheiro que o parlamentar pega, coloca no bolso e gasta como ele quiser. É um dinheiro que o cara só usa para comprar voto, ou para isso ou para aquilo. Não, gente, não é.
Emenda parlamentar é um dinheiro do orçamento público que o deputado ou o senador indica lá no orçamento qual obra precisa ser feita lá na região dele. Como você mesmo falou, são 4 tipos de emenda parlamentar aqui. Tem a individual, que já é obrigatória, ou seja, já é obrigatória não, já é impositiva desde 2014. A gente vai explicar daqui a pouquinho, né, Dini? A gente tem que explicar essa diferença, porque tem uma diferença entre impositivo elas. E obrigatório, né? Isso. Mas então, tem as individuais, que é cada deputado, cada senador que indica. Tem as de bancada, que é o estado inteiro, todos os deputados e todos os senadores daquele estado que indicam a obra ou o serviço. Também tem as de comissão permanente, então a comissão de educação, a comissão de meio ambiente, e tem essas de relator. O que a gente está tratando aqui, então, o que estavam em jogo nesse veto, eram 2 coisas. Primeiro, as de comissão e as de relator precisam ser impositivas, ou seja, elas precisam de fato ser executadas pelo governo. Segundo ponto, o relator tem que ter o poder de indicar o que é prioridade, o que deve ser feito primeiro e onde deve ser feito. Esses 30 bilhões de reais que a gente falou. Dini, a gente já pode exemplificar, então, um pouquinho aí sobre como esse dinheiro pode ser gasto? A gente separou algumas imagens, daqui a pouquinho a gente explica essa diferença entre orçamento obrigatório, impositivo, porque realmente confunde um pouco, né? Diferença. Mas faz toda a diferença. Faz. Gente, dá uma olhadinha, a gente foi atrás de exemplos de emendas parlamentares especificamente do ano passado. Então a gente pegou um tipo só de emenda parlamentar, que é a emenda parlamentar de bancada, ou seja, aquela indicada pelo conjunto dos deputados federais de um estado. E aí a gente pegou só para vocês terem uma ideia de que pode ser feito com esse dinheiro de emenda parlamentar. Por exemplo, em saúde, para manutenção de hospitais, serviços de hospitais e de ambulatórios, postos de saúde, enfim, para você ter uma ideia, só o estado do Ceará recebeu 145 milhões de reais para ajudar, né, nesses serviços aí. E todos os outros estados também receberam complementação do dinheiro público para poder ajudar a prestar esses serviços à população. Mas a gente foi atrás de outras coisas. Ó, dá uma olhadinha. Deixa eu pedir para o pessoal colocar lá. Por exemplo, essa daqui é uma obra lá em Minas Gerais, isso, que é a construção da barragem de Jequitaí. Jequitaí. Essa foto foi tirada pelo jornal Gazeta Norte Mineira. Aqui é a barragem já sendo construída. Essa obra recebeu 6 milhões e 300 mil reais de emenda parlamentar, da emenda parlamentar da bancada mineira, para poder ser feita. Coloca outra foto, gente, para a gente mostrar como é que era antes. Isso. Na verdade, aquela lá era antes, essa daqui, essa daqui ela tá sendo construída também. Por quê? Para poder evitar a questão de enchente, né, que a região ali sofre. Próxima. Na verdade, também funciona como reservatório de água, né? Sim. Vamos lá, essa aqui é uma obra lá da BR-364, lá no Acre. Essa rodovia federal é um exemplo de obra feita com dinheiro, então, destinado pela bancada do Acre. Isso, foi a bancada do Acre que indicou que 22 milhões de reais foram gastos nessa obra aqui. Olha a imagem aqui, depois da obra concluída, gente, né? Esse trecho, para vocês terem uma ideia, esse trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, lá no Acre, era um trecho que estava intrafegável. Aquela foto ali, que foi a foto que a gente viu anteriormente, era uma foto de uma rodovia federal. Aquilo não passava, não dava nem para passar caminhão ali, para vocês terem uma ideia. E foi uma foto feita ano passado, antes das obras. E aí agora a rodovia já está com condições de trafegabilidade. Então é um exemplo de dinheiro indicação feita por deputados federais e o dinheiro lá colocado na prática. Se o DENIT ia ter dinheiro para fazer a obra sozinho? Pode ser que sim, mas a maioria das vezes a obra não é feita porque o governo diz que não tem o dinheiro para fazer, né? Aí outro ponto, né, Dini? Essa questão do orçamento ser obrigatório, ser impositivo, e aí essa liberdade do governo também de realocar esses recursos, aí a gente entra nessa questão de ser obrigatório ou de ser impositivo, né? Qual a diferença? Vamos falar um pouquinho disso? Vamos sim. Para as pessoas entenderem melhor? Gente, existe uma diferença técnica, por isso que até eu evito falar a palavra obrigatória, de execução obrigatória. Por quê? O orçamento brasileiro, ele tem algumas despesas que não podem deixar de ser feitas. Que despesas que são essas? São despesas, por exemplo, o INSS, a aposentadoria, as pensões, elas não podem deixar de ser pagas, independentemente de quanto que o governo recebe de dinheiro, certo?
Investimento mínimo em saúde, né? Sim, tá na Constituição. Tem saúde, tem educação. Só que assim, existe coisas, salário de servidor, existem coisas que o governo não pode deixar de fazer, mesmo que ele não arrecade o suficiente. Essas são as despesas obrigatórias. E para você ter uma ideia de como é hoje o nosso orçamento, de cada R$100 que chega nos cofres públicos, R$91 já estão comprometidos com essas despesas obrigatórias. Ou seja, independentemente de quanto que o governo receber, ele tem que fazer esse gasto. Aí, a gente está tratando das outras despesas. Sobra 9%, né? Que são os R$9 de cada 100. Certo. Esses R$9 de cada 100, esses 9%, no total, eles significam cerca de 136 bilhões de reais. É dinheiro pra caramba, né? Só que o que acontece? O governo também tem despesas que são chamadas de despesas discricionárias, tecnicamente, que são despesas que ele pode, teoricamente, escolher fazer ou não. Por que eu digo teoricamente? Porque você acha que o governo pode escolher pagar a segurança de um ministério ou pagar a conta de luz, de água? As pessoas não podem, né? As universidades, os órgãos públicos não podem escolher isso também. Mas as despesas de custeio, que são essas despesas para manutenção da máquina pública, também são consideradas discricionárias. Elas poderiam ser cortadas na teoria, mas na prática não é. Então, o que sobra de fato de margem para o governo escolher gastar ou não é muito pouco, E quanto mais você aumenta a questão das emendas parlamentares impositivas, ou seja, aquelas emendas que o governo realmente tem que fazer, menor fica a margem do governo de poder escolher o que ele vai cortar, o que ele não vai cortar, caso apareça, por exemplo, uma despesa emergencial. Está surgindo aí, sei lá, coronavírus. Agora precisa gastar uma coisa a mais em saúde. Onde que o governo vai poder manobrar e tirar e colocar? Então, quanto mais emenda impositiva, menos margem o governo tem de manobra. Mas nesse ponto, Dini, essa questão de ser obrigatório, ele não pode abrir mão, ele tem que fazer, tem que cumprir. Mas na questão de ser impositivo, desse recurso ser impositivo, dessa emenda ser impositiva, aí o governo tem uma opção que seria o contingenciamento. Ele pode fazer, pode decidir não gastar naquele momento aquele valor específico que está destinado para determinada área, por exemplo. Isso, e essa é uma informação importantíssima, é uma diferença importantíssima entre os gastos obrigatórios e as emendas impositivas e o tal do orçamento impositivo. Gente, impositivo quer dizer o seguinte, apesar de o governo ter que executar, se por acaso ele não recebeu a quantidade de dinheiro que ele esperava, se por acaso tem uma crise internacional, enfim, ele pode cortar, ele pode não gastar, só que ele tem que fazer na mesma proporção que ele faz o bloqueio de verbas nos outros ministérios. Então, a gente sempre ouve falar em contingenciamento, é isso. Essas emendas parlamentares, esse orçamento impositivo, ele pode ser contingenciado. Então, ele tem que ser executado? Tem. Só que, se precisar, ele pode ser bloqueado. E essa é uma diferença fundamental, né? Porque, na verdade, para os parlamentares, que diferença faz colocar uma emenda como impositiva ou não? Primeiro, ele tem a segurança de que aquilo vai ser executado. Para o governo, é ruim, porque ele não pode bloquear tudo. Ele não pode dizer, olha, eu não vou fazer isso aqui. Né, como era feita anteriormente. Antes de 2014, por exemplo, as emendas parlamentares poderiam ficar sem ser executadas o ano inteiro e não era executada nunca. E ela, inclusive, era utilizada para negociação política em votações que o governo falava, olha, vota comigo, apoia o meu projeto que eu ajudo a liberar a sua emenda parlamentar, a sua obra lá no seu município. Isso era muito utilizado, como ainda é, né, na verdade, né? É uma forma do governo negociar com os parlamentares, né? Olha, apoiem a minha iniciativa que eu também ajudo vocês a liberar o dinheiro. Só que quanto mais impositiva for a emenda, menor a margem de negociação do governo também, porque o governo é obrigado a executar e só pode não executar caso haja o tal do bloqueio, o tal do contingenciamento. O veto foi mantido, ficou como o governo queria, né? Ficou como o governo queria, mas a discussão não acabou. Né? O Congresso ainda vai discutir ainda esse assunto, a gente sabe que já são 3 projetos de lei aqui na Câmara e essa semana a discussão deve continuar aí já sobre essas propostas?
Sim. Aí é o seguinte, eu só queria relembrar então como é que ficou, né? Olha, com a manutenção do veto feito pelo presidente Jair Bolsonaro, a parte da LDO, né? A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias que traz as regras do orçamento deste ano. Como é que ficou? Primeiro, não tem mais prazo de 3 meses, que esse texto estava dizendo que eles tinham 3 meses de prazo para empenhar, ou seja, para reservar o dinheiro para pagar todas as obras, isso. Não vai ter penalização caso não seja executado. Também não tem mais aquela questão do relator indicar qual obra é prioritária e onde que é prioritária. E as emendas de comissão e as do relator não são mais impositivas, ou seja, se for necessário, elas podem ser totalmente bloqueadas, tá bom? Contingenciadas. O que acontece? Isso só foi possível por causa desse acordo que você falou. O governo encaminhou 3 projetos de lei aqui ao Congresso Nacional que vão ser analisadas lá pela Comissão Mista de Orçamento antes do plenário. E ali eles trazem algumas regrinhas. A regra principal da questão é a divisão desses 30 bilhões de reais que estavam na mão do relator, como é que vai ficar? Até então, com o texto que foi enviado pelo governo, o relator ele vai continuar com o poder de indicar a prioridade de cerca de 16 bilhões e meio de reais. Então, ou seja, 16 bilhões e meio de obras e serviços que estão lá indicados no orçamento vão ficar sob a responsabilidade de indicação do deputado Domingos Neto para ele mostrar qual que é a prioridade, o que precisa ser feito primeiro. Gente, isso pode fazer diferença, porque isso pode ser uma diferença entre a obra ser executada e não ser executada, por causa do contingenciamento, né? Mas aí, ou seja, o 30 bilhões foi dividido, né? O governo vai ficar com cerca de 14 bilhões e o relator com cerca de 16 bilhões e meio. Diminuiu um pouquinho o montante do valor. Tá certo, Jenny. Mais alguma informação que você acha relevante? A gente vai continuar acompanhando essa discussão aí ao longo aí das próximas semanas, né? O que eu acho relevante é a gente dizer que essa discussão não acabou, parece que acabou, mas não acabou. Parece que houve o acordo, porque a maioria concordou, mas não é todo mundo que concordou, inclusive o próprio partido do presidente, o ex-partido, na verdade, né, do presidente da República, o PSL, já anunciou que não quer que fique desse jeito. Então, assim, tem muitos parlamentares ainda que não estão contentes com os textos que estão aí e que isso ainda vai dar pano para manga. Tá certo, Jenny. Muito obrigada pela participação, pelas informações. A gente vai acompanhar tudo aqui no Câmara hoje. Muito obrigada, Jaciene. Obrigada a todo mundo. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Dentro das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher promoveu um debate sobre os desafios enfrentados pelas mulheres para a atuação política e as formas de violência nos espaços de poder. A lei que estabelece o mínimo de 30% das candidaturas femininas nas eleições proporcionais foi lembrada como um avanço importante na audiência pública que discutiu a participação das mulheres na política. Mas falta muito para a igualdade, afirmaram as debatedoras. A pesquisadora Jaqueline Rômio lembrou o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, em março de 2018. Segundo ela, Marielle foi vítima do chamado feminicídio político, que é uma violência no exercício do poder. Outra estudiosa do assunto, a professora da UFMG, Marlise Almeida, lembrou que as mulheres que ocupam cargos políticos sofrem preconceitos e, com frequência, são vítimas de ameaças e intimidação, a chamada violência implícita. A pesquisadora apresentou charges com figuras femininas do Brasil e de outros países para criticar os estereótipos que subestimam e intimidam as mulheres no poder. No Brasil, as mulheres ocupam apenas 15% dos mandatos do Congresso Nacional. O parlamento hoje é uma reserva masculina branca. Então, de fato, a violência política sexista é essas ações ou omissões que impedem o exercício do direito político das mulheres parlamentares. O direito à sua liberdade de expressão, de se propor a sua agenda, de ter a sua agenda aprovada. De acordo com o levantamento apresentado por Ana Carolina Querino, gerente da ONU Mulheres, o Brasil é o terceiro país com menor índice da presença de mulheres em cargos políticos na América Latina e Caribe. A entidade criou uma agenda de ações afirmativas para superar a violência contra as mulheres na política. Ana Carolina falou das barreiras que precisam ser superadas. Uma já foi endereçada nas últimas eleições, que é a questão do financiamento. 30% dos recursos iriam para as candidaturas de mulheres, né, de acordo com a lei.
é uma delas. Uma outra é o que estamos discutindo aqui hoje, nessa audiência pública, que é dar visibilidade à violência específica que as mulheres candidatas, mulheres eleitas e mulheres que estão nos espaços públicos de poder enfrentam. A deputada Thalíria Petroni defendeu a criação de leis para punir a violência contra as mulheres nos espaços políticos. Legislações que tipificam a violência política como uma violência que nos acomete. Então é fundamental enfrentar esse quadro, porque se somos poucas aqui, o ciclo da violência permanece. Isso também invisibiliza pautas que são pautas específicas de nós mulheres, como o feminicídio, como o estupro e outras demandas que nós vivemos na sociedade que têm que estar representadas aqui. A primeira reunião da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados foi realizada no Senado Federal. Sob a presidência da deputada Bruna Furlan e tendo como relatora a senadora Mara Gabrilli, a Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados realizou sua primeira reunião no Senado Federal. O Brasil possui uma lei de imigração e uma lei de refúgio que são consideradas referência internacional. No entanto, o setor está sendo posto à prova por causa das diversas consequências da maciça entrada de venezuelanos no Brasil, além de haitianos, congoleses e outros estrangeiros. Nesta primeira reunião, diversas instituições ligadas à questão da migração se manifestaram com sugestões para o plano de trabalho da comissão. A Lei de Refúgio de 97 e a Lei de Migrações são marcos extremamente importantes nessa mudança para, sim, que a gente possa transitar de uma situação desse mito do país de acolhida para se tornar uma realidade de um país de acolhida. E, nesse sentido, acredito que essa comissão tem um papel fundamental nessa articulação de políticas públicas, na promoção, no esclarecimento dos direitos e das possibilidades de integração a essa população, de redução da xenofobia e de garantia, enfim, dos direitos humanos dessa população. Segundo a presidente, esta comissão mista tem, acima de tudo, um caráter humanitário. Ela vai discutir o fluxo migratório dentro do Brasil e também as migrações internacionais. Migrar é da natureza humana. Nós precisamos, então, dar visibilidade, mais visibilidade e um foro adequado para debater. Não é um espaço de enfrentamento, é um espaço para o debate maduro, um debate que nós queremos dialogar com todas as esferas de governo, com todos os parlamentares que pensam, nós sabemos que pensamos de maneira diferente, mas nós precisamos buscar um consenso e seguir o bom caminho, o caminho do respeito aos direitos humanos. Nas próximas eleições de outubro, não haverá alianças para vereador e será a primeira eleição municipal em que o fundo eleitoral será usado. O TSE também alerta a população para a importância de se checar informações. O tema foi debatido numa CPI que investiga as chamadas fake news e também no novo programa da TV Câmara, O Tema é. A Câmara dos Deputados e o Tribunal Superior Eleitoral já estão preparados para as eleições locais de outubro. Pelo WhatsApp 61 99660-2003, a Câmara recebe dúvidas de eleitores sobre se determinada informação relacionada aos deputados ou à instituição é verdadeira ou falsa. Já o TSE mantém uma página, Fato ou Boato, para esclarecer sobre notícias falsas. Em programa da TV Câmara, o assessor da presidência do tribunal falou sobre como a Justiça Eleitoral está enfrentando a desinformação. Antes das eleições de 2018, já havia a Comissão Consultiva Internet e Eleições, que vem se reunindo com os três poderes e ouvindo, mas nós desconhecíamos também essa realidade. Essa 2018, eleição de 2018, nos pegou a todos de surpresa. Foi criado o programa de enfrentamento à desinformação, extremamente amplo, multidisciplinar, multissetorial, e ele sim já se iniciou com mais de 40 parceiros, hoje chegamos a quase 50, e eu não tenho dúvida que com essa abertura, com essa liberdade de imprensa que existe no Brasil e tem que continuar, a única maneira é você prover
informação de qualidade para o cidadão e para o eleitor. O cientista político Melilo Diniz, que também participou do programa da TV Câmara, frisou que iniciativas institucionais no combate às fake news são fundamentais, mas que a sociedade precisa fazer seu papel. É muito importante que o cidadão, que as entidades, que os órgãos de controle e de repressão atuem fortemente nisso. E veja, é difícil e o pessoal do TSE tem feito um esforço muito grande, tem criado normas, mas é muito difícil e para se evitar isso é fundamental a participação de todos e de todas. Nós precisamos que o eleitor seja parte desse processo de fiscalização, controle e garantia da transparência. Carlos Pereira, outro analista presente ao programa, concordou. Se o eleitor começa a se preocupar, isso vai forçar que o candidato que se utiliza de desinformação, ele vai ter custo eleitoral. Ele vai ter que enfrentar diante do eleitor os custos de estar querendo desinformar o eleitor. Não só custos judiciais, mas custos eleitorais. Eu acho que progressivamente o eleitor vai perceber que o candidato que engana, ele possivelmente também vai querer enganar uma vez eleito. Exatamente. Então, é importante punir um candidato que se comporta de forma oportunista já no processo eleitoral, ao invés de tentar puni-lo se ele alcançar a eleição. No Congresso, uma comissão parlamentar mista de inquérito investiga os ataques cibernéticos contra a democracia. Particularmente se perfis falsos influenciaram o resultado das eleições de 2018. A relatora da CPMI das fake news, deputada Lídice da Mata, vai procurar a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, para informar sobre os avanços das investigações da CPMI nos últimos 5 meses de funcionamento. A deputada Lídice da Mata também vai sugerir ao TSE a criação de uma campanha para esclarecer o eleitor sobre as fake news durante as eleições. Para que o povo possa exercer o seu direito livre de voto, é preciso que ele tenha uma informação, eu diria saudável, uma informação correta, que tenha credibilidade. E para isso é preciso alertar a população. Nós estamos num ambiente infestado de pessoas com más intenções que desejam criar o caos para que a sua opinião, o seu candidato, ele possa aparecer mais do que os outros nesse processo de caos. E é preciso tomar cuidado, alertar a população e ela possa identificar o modus operandi destas ações. E assim sendo, preparar o tribunal para poder julgar, acompanhar esses episódios que provavelmente voltarão a acontecer. A Comissão de Segurança Pública reagiu a uma resolução da ANAC que limita o porte de armas em aviões por policiais, com a aprovação de 2 projetos. Um anula a decisão da ANAC e o outro prevê que várias categorias de agentes de segurança poderão portar armas durante voos comerciais. Os passageiros comuns e as bagagens de mão passam por scanners que podem detectar a presença de produtos perigosos e de armas. Mas o que acontece com os agentes das forças de segurança quando embarcam numa aeronave para fazer seu trabalho em outra localidade? Essa questão está no centro de uma disputa entre a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e a Comissão de Segurança Pública da Câmara. Em 2018, a ANAC baixou uma resolução que limita o porte de arma para policiais em aviões. É autorizado somente em casos de escolta de autoridades ou testemunhas, escolta de presos, vigilância de passageiros sob investigação e de operação em que o agente precise estar preparado para uma eventual ação no aeroporto de destino. Nos demais casos, armas e munições devem ser despachadas nos compartimentos de carga. Em qualquer situação, a arma precisa estar descarregada. A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de decreto legislativo que visa anular os efeitos da resolução da ANAC.
A comissão aprovou também um projeto de lei que permite um embarque armado em voos comerciais domésticos de oficiais das Forças Armadas, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis e militares, além dos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar e de outras categorias de agentes de segurança. O deputado Paulo Ganini votou contra as duas propostas. Para ele, o risco de ter um agente armado a bordo é maior que um eventual benefício. Para que ele está armado ali dentro se ele não está exercendo sua função? Pode ter algum benefício? Pode. Se porventura alguém, um louco, um terrorista, exercer alguma atividade de risco, ele pode usar sua arma para defender. Mas a probabilidade disso acontecer, na minha opinião, ela é menor do que a probabilidade de acontecer um acidente com a arma. E quando você está na rua, se ele dá um tiro, ele vai no máximo acertar uma pessoa. Ali dentro, ele acertando a fuselagem do avião, ele pode colocar em risco toda a aeronave, colocando em risco a vida de muitas pessoas. O deputado Paulo Nicoletti diz que a competência para legislar sobre o porte de armas e munições é do Congresso, não da ANAC, e que a Polícia Federal cuida do controle nos aeroportos, com rígidas regras de segurança. Tem que chegar na Polícia Federal, fazer o registro da arma, lá tem que fazer todo o procedimento de segurança do armamento, retirar o carregador, dar 2 golpes de segurança e deixar aquele carregador separado do armamento. Salientando aqui para vocês que a arma está desmuniciada, então não tem perigo algum de qualquer tipo de incidente, né? O que garante aí é a segurança do agente de segurança ao desembarcar. Os 2 projetos ainda vão ser analisados pelas comissões de Viação e Transporte e de Constituição e Justiça. Se aprovados, terão que ser votados pelo plenário da Câmara. Esta edição fica por aqui. Hoje é sexta-feira, 6 de março. Agora, 9 horas e 36 minutos em Brasília. Para você, um ótimo fim de semana.